você para todo mundo entendendo que você sempre foi um cara legal. É que nesse momento ninguém entende o que passou pela sua cabeça, mas por enquanto você não fez mal para ninguém. Vamos terminar com isso na boa, Lindenberg. Você não é do mal, você nunca foi. Então por que a situação está chegando a esse ponto agora? Eu queria que você mandasse uma nova mensagem para os seus pais, até para a mãe e para as irmãs do Lindenberg também, que estão sofrendo muito. Tá tudo bem, tudo que eu peço é para os policiais ter tranquilidade, fazer tudo o que ele pedir. Eu tô bem, ele tá me tratando bem, tá todo mundo calmo, agora a situação tá sob controle, ele tá cheio de bala, então qualquer decisão precipitada vai me prejudicar. Minha vida tá nas mãos dos policiais. Brito, eu acho que a gente podia, quem sabe, aproveitar esse momento, que a gente sabe que os três estão assistindo aqui o programa e eles estão bem, que assim que o Lindenberg, ele confirmou isso aqui para nossa produção, eles estão bem, estão tranquilos, estão só esperando o momento certo, pedir para uma das meninas, quem sabe, ou ele mesmo, desse um sinal agora aqui na janela para mostrar para todo mundo que está tudo bem, que está ok e que essa história vai acabar o mais rápido que todo mundo espera. Há 13 anos, o Brasil acompanhou o sequestro de Eloá Pimentel e Nayara Rodrigues. Até hoje, esse é o cárcere privado mais longo registrado na história de São Paulo. A cobertura midiática do sequestro é ainda hoje vista como uma das piores realizadas pelas grandes mídias, que são apontados como os culpados pela morte de Eloá. Com a interferência na negociação e a transformação do caso em reality show, o jornalismo esteve excessivamente próximo dos acontecimentos, dando o exemplo do que não fazer em coberturas de ações policiais. Hoje, vamos conversar com especialistas para entender o quanto a mídia de fato interferiu no sequestro e em outros casos parecidos para compreender qual o limite do jornalismo. O crime passional aconteceu porque Lindenberg Alves, na época com 22 anos, não aceitou o término de seu namoro com Eloá Pimentel, de 15. O homem invadiu o apartamento onde Eloá, Nayara e mais 2 amigos estudavam e manteve as 2 meninas em cárcere durante 5 dias, até que a polícia decidisse invadir a residência. Durante esse tempo, todos os jornais do país estiveram presentes na frente do prédio onde acontecia o sequestro para conseguir informações. Um dos jornalistas presentes era Marcelo Mora, um dos primeiros a publicar o caso pelo G1, portal de notícias da Globo. O caso já meio que já estava repercutindo na imprensa, já nas TVs, e eu meio que imaginei quando chegasse na redação eu iria provavelmente render uma das meninas. Geralmente quem chegava de manhã era a Carolina Scandarian e a Juliana Cardilli. Quando eu cheguei não deu outra, já me mandaram para lá porque estava rolando esse caso do sequestro do Lindenberg, que o Lindenberg sequestrou, mantinha na verdade em cárcere privado a Eloá e a Nayara, né? Mesmo você vendo essa repercussão toda na mídia cobrindo, você não imagina que vai ganhar a dimensão que ganhou, a ponto de se tornar o sequestro mais longo do país, com mais 100 horas, né? Na ocasião, a gente você não imagina que isso vai acontecer. Chegou no final do dia da sexta-feira e teve o que aconteceu. Convocaram uma coletiva de imprensa ali no meio da rua e tinha um promotor, que eu não lembro agora o nome, mas eu conheci o promotor, dando lá entrevista junto com o capitão da PM, o comandante que estava ali orientando as ações, e começaram os barulhos, explosões, disparos, né? Daí todo mundo olhou um para a cara do outro, pronto, a intenção era tirar o nosso foco mesmo, e eles agiram, né? Eles agiram naquela hora, e foi naquela hora que caiu a ficha de todo mundo. Se houve disparos, se houve explosões, alguma coisa deu errado. A insistência da mídia transformou o sequestro num verdadeiro BBB, onde veículos midiáticos faziam o papel de Pedro Bial. Logo, os programas começam a interagir com o sequestrador, ligando, pedindo comunicação e até mesmo atravessando a própria polícia na condução das negociações. A advogada Helena Russo, que estudou o caso a fundo para o Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade, destaca esses exageros e defende que a mídia deve focar apenas em informar. É fundamental que cada instituição saiba dos seus limites, ou seja, a mídia ela não é preparada para as funções táticas, não tem treinamento para tratar com sequestradores, diferentemente do que ocorre com as polícias, que contam
com grupos estratégicos para combater o pior cenário de um sequestro. Tem que ter uma separação bem visível aí dos papéis de cada instituição, da mídia, da polícia, para que a resolução do caso seja a melhor possível. Este não é o primeiro caso onde a cobertura midiática ultrapassou limites e abusou do sensacionalismo. Você vai rever agora o momento em que o bandido saiu do ônibus com a refém Geisa Firmo Gonçalves. Tem policiais até aqui o local e olha só, mano, é uma imagem dele descendo do ônibus, desceu, ele desceu. Baixa aí, mano. Não levanta, não levanta. Parece que tá tudo bem com o Silvio Santos. Conte Lopes, deputado Conte Lopes está bem próximo ao empresário Silvio Santos. Deputado, o senhor tem outras informações pra gente? Pra casa, olha, eu falei com o Silvio agora, tá tudo tranquilo, tá dando tchau aqui, foi tudo bem, solucionado, né? Ele cumprimentou os policiais aqui, a ação foi boa e ele tá tranquilo, tá retornando pro interior da casa agora, tudo bem com ele. A gente recebeu um vídeo de policiais carregando o Lázaro, essa imagem é forte, né? Ele tá desacordado, não se sabe aí, Ana Maria, se vivo ou morto. Vamos ver essa imagem, olha. A glamorização de casos policiais no jornalismo tem chegado também a outros tipos de mídia. A produção de conteúdo em cima de crimes reais tem ganhado espaço, e a roteirista Mariana Ramos, que produziu um documentário e um podcast sobre o caso do vampiro de Niterói, destaca que, além do sensacionalismo da mídia, a forma como esses casos são cobertos envolve também o interesse da população. Especialmente você vê assim, por exemplo, canais que existem, canais de notícia, eles dependem de grandes eventos como esses para meio que sobreviver, né? Eu imagino que deve ser muito complicado você conseguir descobrir o seu caminho, né? Até um norte moral na hora que a parada tá acontecendo e que provavelmente tem um chefe seu exigindo você, tipo, esteja lá, pega tudo, pega o máximo, a gente precisa de um furo, a gente precisa de uma coisa nova, porque é meio que a natureza da coisa, né? É difícil de assim, conseguir compreender também, é isso, tipo, vou mostrar o corpo, mas ao mesmo tempo sabe que existe uma parcela de quem tá vendo que meio que pede isso, né? Ou acaba se interessando por esse tipo de coisa, então acho que é um caminho muito complicado esse de agir no momento, né? Você fica no fio da navalha ali, literalmente nesses casos. Principalmente com o surgimento dos smartphones. Então você tem assim, praticamente, a pessoa começa a ter o acesso, a poder acompanhar a notícia pelo celular. Você já tem os portais investindo nesse tipo de cobertura, entendeu? O jornalismo em tempo real que os portais criaram, né? E daí você tem uma linha tênue que se trafega ali, que você, como passa a ser uma coisa mais constante, você não tem mais o horário de fechamento da redação, você não tem mais que esperar o break comercial, você tem, a coisa aconteceu, você tem que pegar aquilo, já fotografar, editar a foto, escrever e botar no ar, e já no computador ali no meio da rua você já tinha que fazer isso. Isso de certa forma é alimentado pelo desejo do consumidor, do leitor, de quem quer se informar, porque ele está acompanhando aquilo ali com o celular na mão, entendeu? O que não acontecia antes. A cobertura e a produção de conteúdo em cima de casos policiais desse tipo levantam um importante questionamento sobre o quanto a mídia tem a capacidade de interferir na opinião pública. Geralmente, quando a gente fala de uma série, ou cinema, ou um filme, né, no caso, a gente tem tempo para realizar, né? A gente tem um espaço de tempo para poder pensar, ir atrás das fontes, a gente tem um tempo de pesquisa meio longo, né? Tipo, até para realizar isso, a gente já tinha uma pesquisa anterior feita, né? Quando a gente efetivamente fez a negociação da série, mas a gente entrou em pesquisa novamente. Então, a gente tem esse tempo que eu acho que o jornalismo, via de regra, não tem, especialmente esse jornalismo criminal, né? Que é tudo muito do momento. Você está cobrindo aqui agora, você tem que dar os fatos como você está vendo. Então, você não tem o distanciamento do tempo e de escutar outras coisas e pensar um pouco sobre o contexto. Quando você tem que dar na hora, você não tem essa possibilidade. Tipo, caso Eloá, caso 174, você vai descobrindo as coisas ao ponto que ele está sendo televisionado. O caso da Marília Mendonça também, tipo, você vai descobrindo isso. A morte é descoberta quando a
a cobertura já estava sendo feita, né? Já tinha sido dada uma outra notícia diferente, para você ver, né? Então já tinha notícias que estavam uma indo de frente com a outra. Essa coisa do momento acaba gerando isso. Você não tem o desenrolar da história, você não vê a história até o fim e você já precisa falar alguma coisa sobre a história. Eu acho que depende também de qual é o objetivo. Pra gente, quando a gente fez o Vampiro de Niterói, a gente queria deixar meio claro que existia uma situação com aquelas crianças de negligência para além do que o Marcelo fez. O Marcelo utilizou-se de uma situação social que era meio que um meio que era meio até fértil para ele poder agir. Isso era uma coisa que a gente percebeu fazendo a pesquisa. Tanto que é isso, tem crianças que ninguém sabe o nome, que ninguém sabia quem era, né? Então, tem muito disso. Eu acho que tem um poder muito grande de influenciar, que também é uma coisa que a gente viu, né? Eu acho que, especialmente, porque eu acho que essa onda de true crime acaba se tornando um boom, né, recente, com Making a Murderer, né? E efetivamente a série tem uma repercussão no caso, né? Ele não consegue ser libertado, mas ele tenta fazer diversas apelações, e essas apelações se tornam públicas, coisa que ele não conseguia antes por causa do que se gera. De discussão que se gera ao redor disso, né? Esses casos notórios estão indo para o cinema justamente devido à notoriedade que eles ganharam, né? Isso tudo despertou grande interesse dos telespectadores, dos leitores, dos ouvintes, né? E é claro que isso resulta em aumento de tiragem, aumento de audiência, uma coisa vai levando a outra, e assim, é quando a classe média faz barraco, né, que ganha esse tipo de repercussão, né? Quando é o Zé Povinho lá na favela, morte todo dia, ninguém dá mínimo, mas quando uma menina de classe média alta manda matar os pais manda o namorado matar os pais para ficar com a herança e chora no inteiro, lógico que isso vai ganhar uma enorme notoriedade. Mas são casos extremos, são casos limites, são exceções, né? E os filmes, no caso, estão sendo produzidos depois que já houve todo o trâmite legal, todo o inquérito judicial, o julgamento, condenação, né? Esses filmes estão sendo produzidos agora. Eu acho normal, totalmente normal. Não tem por que influenciar em outros casos, não tem por que influenciar na opinião pública, porque o que você vai fazer é dar uma roupagem para um caso, uma roupagem artística para um caso que todo mundo já sabe, todo mundo já ouviu falar. Eu acho que interfere muito na opinião pública, sim. Inclusive no direito a gente teve uma matéria, uma optativa, que era mídia e tal, foi daí que surgiu esse trabalho. Que é isso, assim, o que é levado pela mídia para a sociedade, ela vai deformada. Uma pessoa neutra vai começar a assistir o reality, né? Um programa lá sobre a morte e tal. Se ela tiver só aquela opinião, só aquele lado ali que foi filmado, tudo, ela vai ter só essa opinião, ou melhor, ela não vai formar opinião nenhuma por enquanto, porque ela não tem os dois lados. Eu acho que para a pessoa ter opinião mesmo, ela tem que ter, tem o lado A e o lado B, vamos ver o lado das duas partes. Isso a gente analisa muito no direito, então por isso que eu trago isso pela mídia, assim, é isso que eu vejo. A gente tem que sempre ver os dois lados. A gente tem que saber as circunstâncias, tudo, o histórico dos envolvidos. Então, não é defender criminoso, é saber como que aconteceu de fato. É você analisar os fatos sem interferências. Tem interferências midiáticas, só que fica difícil se a televisão mostra só o lado que ela quer mostrar. Não é possível apontar que a mídia tenha sido de fato a culpada pelo desfecho do sequestro da Eloá ou dos outros casos citados, mas é preciso dar atenção a como o jornalismo e até mesmo o entretenimento noticiam e cobrem alguns acontecimentos.
Lidar com a opinião pública, assim como com as famílias das vítimas, requer um cuidado que vale mais eticamente do que qualquer retorno financeiro conquistado através do sensacionalismo.